Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vem com a Ana vestida de bailarina. Antes de mais nada, para quem não me conhece, eu sou Célia Siqueira. Seja bem-vinda ao canal. Vou explicar rapidamente para vocês. Eu fiz essa roupinha preta e a branca. Sempre tive vontade de fazer uma bailarina, lembrando daquele filme Cisne Negro. Por isso que eu fiz essas duas peças de roupa branquinha e pretinha. Mas aqui na gravação eu passo para vocês em tom rosa. Fica mais fácil, mais claro para gravar, mais fácil para vocês enxergarem, né, os pontos. Então, é isso. Toda a lista de material está embaixo na descrição do vídeo. Todos os links da boneca, do corpinho, das outras peças de roupa, do closet dela, tá tudo aí embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Então, eu te peço para se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações de todos os vídeos. Deixa aí seu comentário, quem sabe você tem uma sugestão de novas roupas. E, então, agora vamos lá para o nosso passo a passo. Como eu já disse para vocês, toda a lista de material tá aí embaixo, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Eu uso em toda a roupinha o colchete invisível, tá? Esse aqui, ele é mais delicadinho. Olha, pequeno esse, 6 milímetros. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? E eu vou usar embaixo da sainha de crochê um tecido rendado. Mas você pode trocar, usar um filó, um tule, uma organza, tecido levezinho, tá? Qualquer um. Eu tenho alguns tecidos rendados aqui e vou fazer uso deles. Como eu já disse, vou tecer esta peça da bailarina em rosa para ficar até mais claro aqui para vocês na filmagem, né? Então, agora, vamos lá para o nosso passo a passo. Nós vamos começar aqui pelo colã, fazendo 31 correntinhas, pulando a primeira, a partir da segunda, vamos voltar fazendo pontos baixos, um total de 30 pontos baixos. Feitos os 30 pontos baixos, no final aqui uma correntinha, viramos o trabalho e vamos repetir. Voltando, essa segunda carreira tá fazendo 30 pontos baixos. Nós vamos fazer um total de 11 carreiras. Tô aqui na segunda. Quando eu tiver com 11 carreiras feitas, volto com vocês. Lembrando que a cada final da carreira, fazer uma correntinha e virar o trabalho e voltar fazendo os pontos baixos, tá certo? Feitas aqui as 11 carreiras, nós vamos unir aqui, ó. E vamos fazer um ponto baixíssimo pegando no primeiro pontinho. Para quem fez a roupa de passeio, vamos trabalhar da mesma forma, fazer uma correntinha, virar o trabalho e vamos voltar aqui, ó, pelo lado avesso, fazendo 30 pontos baixos, para manter o mesmo desenho. Se a gente fosse fazer daquela forma circular, ia modificar aqui o desenho, tá? Então, a gente vai voltando e fazendo 30 pontos baixos. Cheguei aqui no final, novamente, ó, ponto baixíssimo, pegando ali no primeiro pontinho, fechamos a carreira. Fazemos uma correntinha, vamos virar, trabalhar agora sempre nessa direção. Vamos fazer 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. Já fiz um, nós vamos fazer um total de 6 vezes, de 4 pontos baixos e um aumento. E vamos chegar ali no final com 36 pontos. Finalizamos aqui com ponto baixíssimo, fazemos uma correntinha, viramos, e agora, pelo avesso,
vamos fazer 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. Vamos fazer 6 vezes no total, chegando ao final com 42 pontos. Finalizamos aqui com ponto baixíssimo, fazemos uma correntinha e vamos agora fazer a última carreira de aumentos. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso mais 5 vezes, né? Vamos fazer um total de 6 vezes, chegando ao final com 48 pontos. Finalizei a carreira. Aqui agora, ó, eu vou colocar uma linhazinha para marcar, porque a gente finalizou os aumentos. Mas agora eu vou precisar contar uma certa quantidade de carreiras. Ó, vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Essa linha é só para marcar, tá? Não vou marcar as próximas, não. Vou virar, fazer uma correntinha e vou continuar aqui, ó, com os 48 pontos baixos. E eu vou precisar fazer 12 carreiras. Então, essa aqui é a primeira, por isso que eu coloquei a linha para marcar aqui, para eu não perder a conta. E vou fazer 12. Chegando no final dessa volta, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, virar o trabalho e voltar. Todas as 12 voltas nós vamos fazer assim, tá? Faz os 48 pontos baixos, chega no final, faz um ponto baixíssimo, uma correntinha, vira o trabalho e volta para fazer a próxima carreira. Pra gente continuar com a trama igualzinha, olha, sem modificar o desenho. Então, eu vou fazer as 12 carreiras, quando tiver com elas prontas, retorno com vocês. Feitas aqui as 12 carreiras, ó, coloquei minha marcação aqui, então vamos contar 2, 4, 6, 8, 10, 12. Posso já tirar essa marcação. Aqui, nós vamos finalizar com ponto baixíssimo e vamos fazer o fundinho, tá? Como se fosse o fundinho de uma calcinha. Então, nós vamos trabalhar aqui, ó, mais um ponto baixíssimo e outro. Fechamos com um ponto baixíssimo e fizemos mais 2 para caminhar aqui. Vamos fazer uma correntinha, virar, e agora, em cima desses pontos baixíssimos, fazemos 1, 2 pontos baixos e mais 2 do lado de cá. Precisamos de 4 pontos baixos, pegando o meio central certinho, separando as duas pernas, tá? Subimos uma correntinha, vou virar, fazer outra carreira de 4 pontos baixos. 3 e 4. Temos aqui 2 carreiras de pontos baixos. Vamos virar, fazer a terceira. 1, 2, 3 e 4. Uma correntinha, vamos virar e fazer a última, a quarta carreira de 4 pontos baixos. Pronto. Aqui agora, olha, eu soltei da agulha, eu vou encontrar aqui o meiozinho, tá? Vamos centralizar aqui bem. Eu não conto não, tá? Para separar ponto não, eu encontro o meio aqui. Eu vou precisar prender os 4 pontos baixos em 4 aqui, mas eu vou pegar somente na alcinha de trás. E vou fazer dessa forma aqui, ó. Vou passar a alcinha, fazer apenas uma correntinha. Pego na segunda e pego um pontinho lá de trás. Faço ponto baixíssimo. Pego na terceira, pegando só na alcinha de trás aqui na frente, tá? E faço ponto baixíssimo. Pego na quarta, ponto baixíssimo. Prendi, tá? E agora, nós vamos caminhar aqui, ó, fazendo uma carreirinha de pontos baixos para finalizar aqui na perna.
Eu vou dar a volta quando chegar ali do outro lado, na parte de baixo, né? Esse fundinho do colã do body, volto com vocês. Cheguei aqui, eu vou fazer ponto baixíssimo, ó, essa linha vai ter que passar por baixo do forrinho. 1, 2, é meio enjoadinho, mas vai. 3, deixa eu enfiar aqui primeiro a agulha. E puxo lá. Agora, ó, pra gente continuar, eu não vou nem cortar a linha, não. Eu só vou puxar ela dessa forma aqui, ó. Que ela vai passando por aqui, só para eu fazer os pontinhos baixos na outra perna. Quando chegar ali no finalzinho, a gente arremata e esconde a linha. E vou continuar aqui, ó, fazendo os pontinhos baixos para finalizar. Cheguei aqui na frente, vou finalizar com ponto baixíssimo. Essa linhazinha, ó, passo aqui para dentro e vou fazer o arremate, tá? Tanto desta sobra, quanto essa sobra aqui de cima, porque aqui vai vir um botãozinho daquele de pressão, né? O colchetezinho, para fechar. Vou deixar para colocar esse botãozinho depois, porque nós vamos fazer o saiote agora. Para fazer o saiote, nós vamos começar com 51 correntinhas, da mesma forma que começamos o body, tá? O colã. Pulamos a primeira, a partir da segunda, voltamos fazendo pontos baixos, um total de 50 pontos baixos. Chegando aqui no final, fazemos uma correntinha, viramos o trabalho e nessa segunda carreira vamos voltar fazendo 50 pontos baixos. Agora que foram feitas as duas carreirinhas, nós vamos aqui unir as duas com ponto baixíssimo e vamos subir duas correntinhas, equivalentes a um ponto alto. No mesmo ponto, vamos fazer outro ponto alto. Então, agora, essa carreira toda, nós vamos trabalhar pontos altos, aumentos de pontos altos. Nós vamos fazer 2 pontos altos em cada ponto baixo da base, tá? Já para dobrar o tamanho de pontos. 2 pontos altos em cada ponto de base. Volta toda feita. Na segunda correntinha aqui, finalizamos com ponto baixíssimo e vamos subir duas correntinhas para a próxima volta, já equivalente ao primeiro ponto alto. Nessa, nós vamos trabalhar um ponto alto, no próximo ponto, vamos fazer um aumento de ponto alto. 2 pontos altos no mesmo ponto. Um ponto alto, no próximo, um aumento de ponto alto. E vamos fazer assim em toda a volta, um ponto alto e um aumento de ponto alto. Finalizei aqui com ponto baixíssimo, e agora, para a próxima carreira, subimos duas correntinhas e vamos seguir toda a carreira fazendo ponto alto sobre ponto alto. Nesta aqui não tem aumento, não tem modificação nenhuma, tá? Ponto alto sobre ponto alto em toda a volta. Feita toda a carreirinha, eu vou finalizar aqui com ponto baixíssimo. Eu vou agora finalizar aqui com um ponto caranguejo, tá? Eu vou fazer devagar, para quem não conhece o ponto. A gente faz uma correntinha, faz isso aqui com a agulha, ó, e pega o ponto aqui de trás. A gente vai trabalhar voltando, por isso caranguejo. Ó, peguei a linha, passei um pontinho. Enfio aqui no próximo ponto da frente, levanto, tô com duas alcinhas, passo a agulha. Venho no próximo pontinho,
2 alcinhas, né? Passei a agulha. Venho no próximo pontinho, ele vai deixando esse detalhezinho, olha, fica muito bonitinho para acabamento. Ó, venho no ponto, levanto, tô com 2 alcinhas, passo a agulha. Venho no ponto, passo a agulha. E é só fazendo isso até o final da volta e arrematar com ponto baixíssimo, para dar um acabamentozinho bonitinho aqui no crochê, tá? É só, olha, um ponto à frente, levanta as 2 alcinhas, passa a agulha. Um ponto à frente, levanta 2 alcinhas, passa a agulha. Vou fazer até o final ali, finalizar com ponto baixíssimo e já volto com vocês. Finalizei a volta com o ponto caranguejo, só repuxo aqui, ó, porque eu vou fazer o acabamento passando ele para trás aqui no primeiro pontinho. Aí, ele fica certinho aqui, tá? Vou arrematar essa sobra de linha. Já vou colocar o meu botãozinho, eu vou colocar um aqui, tá? Fechando aqui. E um aqui no bodezinho. Aí, depois, a gente vem para fazer o babado de acabamento aqui na saia. Aqui, ó, já arrematei tudinho, já coloquei o botãozinho aqui na saia também. Agora, essa sainha no corpo, ela fica mais certinha, né? Ela fica embabadada assim mesmo. Agora, olha, como eu mostrei no início, o meu tecido rendado, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ele está dobrado. E aqui eu tenho 40 centímetros. Então, é de comprimento 80 centímetros por 7, tá bom? Essa é a parte que vou fazer o babadinho da saia. E o laçarote da cabeça, eu cortei uma tirinha menor com 80 centímetros também, 80 por 4. Vou deixar separado, que isso aqui é depois de fazer o cabelinho. Nós vamos agora preparar o babadinho para colocar embaixo da saia. Eu vou usar aqui a mesma linha de crochê, deixei um pedaço grande, que ao mesmo tempo que eu vou franzir aqui, ó, eu vou passando e vou franzindo. Eu vou usar essa mesma linha para costurar lá na sainha. Então, a gente só vai fazer isso aqui até lá no final, toda a volta, os 80 centímetros. Olha, agora que eu já tô com ela franzidinha, eu não dou nozinho aqui não, que eu vou ajeitar esse franzido para dar toda a volta na saia. Vou pegar a sainha, colocar aqui do lado avesso, aqui as costas onde está o botão. Vou ajeitar esse finalzinho aqui, ó. Eu vou colocando bem próximo aqui da parte de cima, que a gente considera cos, né? E vou alfinetar. Mas eu preciso que dê essa volta toda, então eu vou alfinetar o início e o fim, e depois eu vou soltando um pouco o franzido. Tem que encontrar aqui. Coloco o alfinetinho aqui também. E agora, vou abrindo aqui, ó, pra ela ficar em toda a volta da saia. É só a gente ir abrindo o franzido. Vamos colocar mais um alfinete aqui para segurar. Agora, aqui eu vou mostrar no início para vocês, tá? Porque a volta toda é igualzinha. Eu vou pegando aqui, ó, na renda, e vou fazendo pontinhos pequenos, prendendo a renda ao crochê.
prendo aqui de forma que não perca o babadinho que a gente fez, né? O repuxadinho. E vamos prendendo aqui, ó. Esse pontinho vai ficando escondidinho. Vamos fazer isso em toda a volta. Aqui, ó, já acabei de prender tudo. Tá certo? Fica esse babadinho. Já vesti o colã na bonequinha, como vocês podem ver. Olha, aqui embaixo fica bem certinho no meio da perna. E agora, só colocar a sainha. Eu deixo ela aqui, ó, pra baixo da cintura, pra gente ver a marcação do corpinho bem definida, tá? Aqui é só fechar. E a gente termina essa aula aqui. Eu espero vocês na próxima. Um beijo e até lá!